Olá! Que bênção estarmos juntos de novo. Que bênção que você está vendo esse vídeo, que você está recebendo essa palavra. Nos ajude a divulgar o nosso canal. Dê o seu like, dê o seu gostei. Interaja com a gente, escreve aqui nos comentários aquilo que você achou. Assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que os assuntos aqui publicados são bons e merecem ser enviados até os confins da internet. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas escutem essa palavra e possam meditar nela, edificando assim a sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus derrame sobre você bênção sem medida, sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Na minha leitura diária da Palavra de Deus, hoje eu comecei a ler o livro de Esther. E eu passei por uma passagem da Palavra de Deus que me chamou muito a atenção. Essa passagem que me chamou a atenção, ela está no livro de Esther, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, e a palavra nos diz assim: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Ramedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Ramã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava, nem prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Você notou alguma coisa nessa passagem? Olha só como é interessante. Ramã, ele não tinha percebido que Mardoqueu não se curvava perante ele. Ele não tinha percebido que Mardoqueu não lhe rendia honra, não lhe rendia, não prestava, vamos dizer assim, continência para Ramã. Ele não se curvava, ele não adorava, ele não se prostrava diante de Ramã. Ramã não tinha notado isso ainda. Ele ia e vinha, passava, mas ele não tinha percebido que Mardoqueu não se curvava. Agora, algumas pessoas, por inveja, por cobiça daquele cargo, daquela posição que Mardoqueu ocupava no reino de Xerxes, algumas pessoas por discórdia, por maldade, por não querer ver que Mardoqueu estava numa situação boa, algumas pessoas foram e chamaram a atenção de Ramã, dizendo para Ramã: Olha, Ramã, observa, Mardoqueu não se prostra diante de você, conforme a ordem do rei. Mardoqueu não presta culto a você, não te honra. Ele não se curva diante de você quando você passa.
E só então foi que Ramã prestou atenção e decidiu, ficou com raiva, porque um judeu simples não se curvar a ele, isso era um absurdo. E resolveu exterminar todo o povo judeu. Olha o que é a atitude de algumas pessoas invejosas. Olha o que é a atitude de algumas pessoas que têm raiva do outro, que cobiçam a posição do outro, que não querem que o outro se eleve. Olha o que essas pessoas são capazes de causar. Eles foram capazes de causar a tentativa de extermínio de todo o povo judeu, que era o povo de Mardoqueu. E aí eu pergunto para você, com base nisso que nós estamos falando, eu pergunto a você: você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa que cobiça as coisas dos outros, que não se alegra quando os outros são abençoados e você não? Você é uma pessoa que, quando alguém do seu convívio, talvez um colega de trabalho, talvez alguém dentro da igreja que você frequenta, ele consegue uma posição dentro da igreja, uma posição de destaque, de liderança, e você fica enciumado, com inveja, perguntando por que ele foi abençoado e você não? Será que você tem dentro de você esse sentimento de inveja? Se você tem, eu quero te dizer que você precisa se arrepender disso. Eu quero dizer para você que você precisa repensar essa sua atitude, porque isso não vai te levar para o reino de Deus. Aliás, pelo contrário, isso vai te afastar do reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que os invejosos não entrarão no reino de Deus. Olha só outra situação que nós vemos que acontece exatamente a mesma coisa. No livro de Daniel, no capítulo 3, versículos de 1 a 13, nós lemos o seguinte, olha só que interessante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto do reino proclamou em voz alta: essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei,
ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, são eles Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Olha só como esses astrólogos que aqui está dizendo, eles tinham inveja desses judeus. Porque aqui mesmo nessa palavra de Deus diz que eles, os judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram nomeados para governar a província da Babilônia. Então, essas pessoas tinham inveja deles, cobiçavam a posição deles, aquilo que eles faziam no reino. E por inveja, por não se alegrar com a posição deles, por não terem aquela posição e também não quererem que esses judeus tivessem aquela posição, eles chegam diante do rei e denunciam os judeus. Repare bem, se você ler o texto, você vai ver que o rei não tinha percebido que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrava diante da estátua. A mesma coisa que aconteceu com Mardoqueu, lá no livro de Esther. Sabe, o rei não tinha prestado atenção. Eles é que foram até o rei e denunciaram aquela situação para prejudicar os judeus. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles firmaram a sua palavra, os 3 judeus firmaram a sua palavra, não se prostraram diante da estátua e foram jogados na fornalha de fogo. E por causa da sua fidelidade, eles foram libertos por um 4º homem que andava no meio do fogo, dentro da fornalha com eles. Esse 4º homem é Jesus, o 4º homem da fornalha. Ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles são retirados da fornalha sem nem sequer estarem cheirando fumaça. Sabe, nós temos que pensar qual a nossa atitude quando pessoas que nos rodeiam são abençoadas e nós não. Quando pessoas que convivem com a gente recebem a bênção que nós achamos que nós temos direito. Porque a gente acha que nós temos direito a muita coisa. E quando nós vemos os outros recebendo essa honraria, recebendo uma promoção, um aumento de salário, ocupando um cargo de liderança na igreja, talvez um cargo de ministro de louvor ou alguma coisa nesse sentido, qual a atitude que nós temos? Será que nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos manda? Nos alegrar com aqueles que se alegram, celebrar com aqueles que são abençoados? Ou nós nos colocamos numa posição de achar que eles não são merecedores e nós sim? Que nós estamos sendo injustiçados, porque não recebemos a nossa bênção e eles receberam a bênção em nosso lugar. Será que nós nos deixamos encher desse sentimento de inveja, desse sentimento ruim? E tentamos muitas vezes prejudicar as pessoas? Denunciamos as pessoas, ficamos procurando alguma coisa errada que eles fazem para poder chegar na liderança, chegar no patrão, chegar em alguém superior a eles e falar: olha, fulano está fazendo isso e você abençoou ele.
Qual é a nossa atitude quando nós vemos os nossos irmãos, aqueles que nos rodeiam, sendo abençoados? Eu quero que a gente medite sobre isso hoje. Eu quero que a gente pense sobre isso hoje. O que nós fazemos? Gente, será que nós somos tão invejosos assim e a gente talvez não estamos percebendo? Olha só o que diz no livro de Daniel, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 16. Olha só o que acontece com Daniel nessa passagem. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dário assinou o decreto, e quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, ou seja, por 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Olha só, esses caras, eles ficaram procurando alguma coisa na vida de Daniel para que ele fosse envergonhado, para que ele caísse em alguma falta naquilo que o rei tinha publicado. Eles foram lá e disseram: rei, publique essa lei. Eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar a Deus, então eles publicaram aquela lei, uma armadilha contra Daniel. E aí colocaram Daniel numa situação difícil, colocaram o rei numa situação difícil porque o rei gostava de Daniel.
E aí, mesmo assim, mesmo dessa forma, eles conseguiram fazer com que Daniel fosse jogado na cova dos leões, só para que ele não assumisse a posição de governador sobre todos eles. Porque era isso que o rei queria fazer com Daniel. Por inveja, por mágoa, por cobiça, eles prejudicaram Daniel, tentando matar, tirar a vida de Daniel. Só que Deus, olha só que interessante, mas Deus, mais uma vez, do mesmo jeito que ele fez com Mardoqueu, que ele livrou Mardoqueu da forca, do mesmo jeito que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, tirando eles de dentro da fornalha, Deus entra na cova dos leões, fecha a boca dos leões, faz com que os leões jejuem aquela noite e livra Daniel da morte. Não adianta, meu querido, minha querida, não adianta vocês tentarem prejudicar um homem de Deus, uma mulher de Deus, por conta de inveja, por conta de cobiça. Não adianta, porque Deus vai livrar. Deus vai livrar. Eu não vou ler agora, mas eu queria deixar para vocês que vocês lessem o Salmo 73, aonde o salmista, nesse Salmo 73, o salmista reconhece a sua própria fraqueza. Olha só, eu vou ler só esse versículo aqui, deixa eu achar. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando eu vi a prosperidade destes ímpios, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. O salmista, no Salmo 73, ele reconhece que ele quase caiu diante de Deus por causa da inveja, por causa da cobiça. Isso é muito sério. Nós precisamos pensar, meditar, tirar do nosso coração o sentimento de inveja para com os outros. Tirar de dentro de nós esse sentimento ruim que nos leva a tentar prejudicar aqueles que estão sendo abençoados por Deus. E nós corremos o risco deles serem livres e nós sofrermos a punição que nós queríamos que eles sofressem. Olha só o que aconteceu. No caso de Mardoqueu, Ramã tinha construído uma forca onde ele queria que Mardoqueu fosse enforcado. Mas quem acabou sendo enforcado naquela forca foi o próprio Ramã. Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha. E quem foi jogado na fornalha e morreu queimado foram aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego. A mesma coisa aconteceu com aqueles que acusaram Daniel. Quando Daniel saiu da cova dos leões, liberto por Deus, o rei pegou todos aqueles que tinham condenado, acusado Daniel, jogou dentro da cova dos leões e os leões se fartaram com eles. As pessoas que são invejosas, as pessoas que têm esse sentimento, elas acabam sofrendo a punição que elas queriam que os outros sofressem. Medita nisso, pensa nisso. Será que não é por isso que a sua vida está parada? Travada? Será que não é por isso que a sua vida não anda, não vai para frente? Será que não é por isso que você não consegue ser abençoado por Deus? Pense nisso, medite sobre isso,
Permita que essa palavra entre dentro de você. Permita que ela seja uma bênção para você, fazendo com que você medite, pense sobre essas coisas. E se isso estiver dentro de você, que você chame o Espírito Santo de Deus para limpar o seu interior, para te ajudar a retirar isso de dentro de você, que você se arrependa dessa situação de inveja e que você se alegre com aqueles que se alegram. Se alegre com aqueles que são abençoados. Se alegre com aqueles que recebem as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua vida, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja tremendamente abençoado e que, principalmente, você seja uma bênção para aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Não esquece de botar seus comentários aqui, não esquece de assinar o nosso canal, de dar o seu like, o seu joinha. Nos ajude a levar a palavra de Deus até os confins da internet. Em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.